Raiva. A raiva é uma zoonose causada por vírus do gênero Lyssavirus, que se caracteriza por provocar encefalomielite aguda fatal. Afeta múltiplas espécies de animais e é uma doença de importância socioeconômica e de saúde pública. De acordo com o Código Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal, os países membros devem notificar anualmente a ocorrência de casos, embora em certas circunstâncias esse intervalo possa ser de 6 meses. Em relação à etimologia, a palavra raiva se origina do sânscrito, que significa fazer violência. Quando acomete humanos, a raiva é chamada de hidrofobia. Já em cães, ela popularmente é conhecida por doença do cachorro louco, e em bovinos por raiva paralítica ou doença paresiante ou mal das cadeiras, especialmente na América Latina. A raiva é uma doença conhecida desde a antiguidade, marcada por superstições desde a sua primeira descrição. Provavelmente, gente, o primeiro texto descrevendo a raiva em cães e a evolução letal da doença no homem quando mordido por esse cão foi feito no século 23 a.C. A infectividade da saliva foi demonstrada em 1804 por meio da inoculação de saliva de cão raivoso em coelhos. Já a infectividade da saliva humana foi demonstrada em 1813, após a inoculação da saliva de paciente humano raivoso em cães. Gautier, em 1879, deu o primeiro passo para o desenvolvimento da vacina antirrábica. E aí depois veio Pasteur, que em 1885 desenvolveu a primeira vacina realmente antirrábica, baseada na atenuação da amostra de vírus de rua por passagens seriadas em coelhos. Avanços no diagnóstico surgiram quando Negri, em 1903, descreveu como micro-organismo os corpúsculos de inclusão, os corpúsculos, no caso, corpúsculos de Negri, na infecção rábica. Mas, gente, em 1906 foi esclarecido que esses corpúsculos, corpúsculos de Negri, que receberam seu nome, né, eram, na verdade, uma reação à infecção e não um agente etiológico em si, embora os corpúsculos contivessem o agente. No Brasil, a raiva em bovinos foi diagnosticada pela primeira vez no estado de Santa Catarina em 1911, quando corpúsculos de Negri foram identificados nos tecidos nervosos de bovinos acometidos por uma doença misteriosa. Os colonos da região acreditavam que a doença era causada pelos morcegos hematófagos, quando então os pesquisadores da época chamavam a doença de fantasia tropical. Aí, gente, dois veterinários alemães, em 1916, contratados pelo governo catarinense, isolaram o vírus da raiva no cérebro de morcego hematófago. Mas muitas contestações se sucederam após esse relato, pois pesquisadores da época relutavam em aceitar que os morcegos pudessem ser reservatórios do vírus. Nos episódios de Santa Catarina, gente, não havia relato de ocorrência da doença em cães. Entre 1925 e 1929, foi registrada a ocorrência de botulismo em bovinos e de poliomielite ascendente em humanos, numa ilha do Caribe. Dois médicos mais tarde desfizeram o diagnóstico incorreto. As doenças, na verdade, em bovinos e humanos, eram raiva, transmitida justamente por morcegos hematófagos. Só após todos esses trabalhos, na década de 1930, o mundo científico aceitou então a ideia de que os morcegos hematófagos transmitem a raiva aos animais e aos humanos. No Brasil, gente, também houve o primeiro relato de raiva em um morcego não hematófago, em Santa Catarina também, mas esse morcego pode ter sido identificado de modo errado. Por isso, aparentemente, o primeiro diagnóstico mesmo da raiva em morcego não hematófago foi realizado no Caribe em 1936. Gente, uma linhagem de vírus da raiva mundialmente disseminada parece estar associada às amostras de vírus de origem europeia. Estudos filogenéticos têm demonstrado a existência de um grupo de amostras geneticamente relacionado que foi denominado linhagem cosmopolita. Os isolados da linhagem cosmopolita parecem ter se originado de um mesmo vírus progenitor. Especula-se assim, gente, que a colonização da África e da América pelos colonizadores europeus tenha contribuído na sua distribuição mundial. Assim, gente, a gente acredita que a raiva se estabeleceu primeiro na população de cães dessas colônias europeias. Aí a linhagem cosmopolita foi se disseminando à medida que os colonos estenderam os seus territórios.
Em relação à importância dessa doença, gente, quando considerada a saúde pública, a raiva é a sétima doença infecciosa de caráter global de maior importância, com uma estimativa de 40 a 70 mil mortes humanas no mundo por ano, das quais 40 a 50 mil ocorrem em países asiáticos, sendo 30 mil mortes na Índia, com 40% de sua ocorrência em crianças. Olha que dó, gente. E em termos econômicos, as perdas animais diretas e indiretas na pecuária por ataques de morcegos representam uma estimativa de 300 milhões de dólares na América Latina, 80 milhões só no Brasil. Aqui vocês podem ver algumas dessas estimativas do ano de 2013. E olha que triste, gente. Aqui no Brasil, a gente já teve alguns surtos, inclusive recentemente, principalmente associado com regiões de baixo nível socioeconômico, como vocês estão vendo aí nas imagens. Olha a extrema pobreza, gente, e a precariedade dessas residências das vítimas de raiva, com acesso facilitado a morcego. Isso torna essas pessoas extremamente expostas ao ataque de morcegos hematófagos. Infelizmente, gente, o nível de vulnerabilidade dessas pessoas é tão grande que elas estão expostas a vários perigos, não só a raiva. Nessa imagem, vocês estão vendo um cemitério clandestino de pessoas que foram enterradas sem diagnóstico, sem socorro, sem nem mesmo identificação. E olha só que cena triste, gente, de partir o coração. Crianças, bebês, olha, expostos a esse risco, com mordidas na cabeça, ó, mordida na testa ali de morcego, no pé, várias cicatrizes, como vocês podem ver no rosto. E essas cicatrizes a gente vê não só em bebê, em criança, mas em jovem também, em pessoas mais velhas. Olha a quantidade de cicatrizes que essa senhora tem na testa por mordida de morcego, gente. É muito triste, né, gente? Olha só essas pessoas, são seres humanos vivendo em tanta desumanidade, em tanta calamidade, que a gente não consegue fazer ideia. E isso está acontecendo, gente, agora, nesse momento, no Brasil, perto da gente. É muito triste, né? Extrema pobreza, estado de calamidade, precariedade exacerbada, as pessoas totalmente sem instrução, sem ter noção do risco que elas estão correndo.